7h04. Bom dia, está no ar o RIC Mais Notícias, o primeiro rádio jornal da manhã com foco no que acontece aqui no nosso estado. O Grupo RIC interligando o Paraná através da notícia. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. E também falamos para toda a região da Tríplice Fronteira. Eu sou Marques Souza e junto com toda a equipe da Jovem Pan no Paraná, te deixo bem informado até às 8 da manhã. Denia Couto não veio hoje, mas o Terribas já está por aqui. Bom dia, Tê. Bom dia, Marque, boa semana. Hoje, segunda-feira, já é dia 5, né? A pessoa já tá meio que se preparando aí pro carnaval, né? Pré-carnaval. Pois e você desde já pode participar pelo WhatsApp. Telefone é o 41 98504 5092 98504 5092. Lá no Facebook é só digitar na barra de buscas RIC mais PR para nos ver e ouvir pela live. No Twitter é o @RIC mais PR e nós começamos falando da previsão do tempo. RIC mais Notícias. Tempo. Nesse momento cai uma garoa leve em vários pontos da Grande Curitiba. Segundo o CIMEPAR, entre os Campos Gerais, região metropolitana da capital e o litoral do estado, temos nesse momento uma grande concentração de nuvens e por isso os chuviscos ocasionais. Mas ainda pela manhã, essa nebulosidade aí deve perder força e o sol vai brilhar. No oeste do estado, o tempo fica mais estável. Em Curitiba, hoje a máxima não passa dos 25, agora temos 14,6 graus. De acordo com os termômetros do CIMEPAR. Ponta Grossa tem 27 graus de máxima, agora 15 graus nos Campos Gerais. Cascavel tem previsão de 30 de máxima, agora 17 graus no oeste do estado. Foz tem máxima de 34, agora 22 na Tríplice Fronteira. E o litoral tem máxima de 29, agora 20 graus nas praias do Paraná. RIC mais Notícias. Aeroportos. O Aeroporto Internacional de Curitiba está aberto e opera pelo modo visual para pousos e decolagens, segundo a Infraero. RIC mais Notícias. 7:06 e a Justiça mandou devolver o passaporte ao ex-presidente Lula. O documento estava retido por determinação do juiz Ricardo Leite no processo que apura o suposto tráfico de influência de Lula na compra de aviões militares suecos. O juiz Ricardo Leite, que tinha mandado apreender o documento, considerou que, após a condenação do ex-presidente em segunda instância, no caso do triplex, havia possibilidade de Lula tentar se mudar para outro país porque tinha acusado o Poder Judiciário de ter cometido um golpe. Com o passaporte apreendido, o ex-presidente Lula não embarcou para a Etiópia, onde participaria de um encontro da União Africana. O juiz que mandou devolver agora o passaporte, Bruno Apolinário, afirmou que não há fundamento para se afirmar que Lula pretendesse fugir do país e que só um grande exercício de imaginação poderia chegar a essa conclusão. Ele ainda determinou que o nome de Lula seja retirado do cadastro de procurados e impedidos da Polícia Federal. A defesa de Lula declarou que a decisão corrige uma violação à garantia constitucional de ir e vir que tinha sido imposta indevidamente ao ex-presidente. Então essa novidade no caso do Lula, ele que agora tem o passaporte de volta. Agora uma informação importante, revelada esse fim de semana pelo site O Antagonista, que apurou que o Michel Temer e tucanos foram informados que Lula cogita refugiar-se em uma embaixada sul-americana em Brasília. O plano é, além de obviamente escapar da prisão, seria formalizar o que o PT chama de farsa de que é perseguido por um regime de exceção, né? Com isso, tumultuar o processo e fabricar essa ideia. Criaria também um constrangimento internacional para o governo brasileiro e Lula interviria na eleição presidencial. Se aguentar o tranco, ele permaneceria na embaixada, provavelmente do Equador ou da Bolívia, até outubro, de onde ficaria fazendo pronunciamentos em favor do seu candidato e seria aí alvo de romarias dos políticos do PT e da esquerda. O asilo numa embaixada foi tema da conversa entre Fernando Haddad e Fernando Henrique Cardoso. O ex-presidente tucano foi comunicado dessa hipótese. Então, segundo o site O Antagonista, o PT, Lula, a cúpula da esquerda brasileira já começa a se preparar para uma eventual prisão de Lula. Lula se refugiaria em uma embaixada
Equador ou Bolívia, lembrando ao ouvinte que as embaixadas pela Constituição brasileira, pela lei brasileira, são consideradas territórios do país respectivo. Então não tem como as autoridades brasileiras adentrarem em uma embaixada. Isso é praxe no mundo todo. Por mais que estejam em território brasileiro, elas não estão sujeitas às leis brasileiras. Então Lula ficaria seguro da lei brasileira, das autoridades brasileiras, dentro de uma embaixada, segundo a apuração dos jornalistas do Equador ou da Bolívia. De lá, ia ficar fazendo o que ele já faz, né? Falando que foi vítima de um golpe, que foi perseguido e que o candidato dele seria o mais indicado para ganhar as eleições, ia criar uma comoção política aí, inclusive internacional, porque seria notícia no mundo todo. Um presidente que tem mandado de prisão por corrupção e se refugiou em uma embaixada. Então esse seria o plano de Lula nesse momento. Mas a ideia não é nova. Inclusive os ouvintes já estão se manifestando aqui e lembrando que Ciro Gomes, que também é pré-candidato à presidência pelo PDT, chegou a dizer uma certa oportunidade que em uma iminência de prisão ele sequestraria Lula e o entregaria em uma embaixada. Ele revelou isso numa entrevista ao jornal O Globo, que essa ideia era de formar um grupo de juristas e que pegariam o Lula e entregariam em uma embaixada. Ele se justificou dizendo que, à luz de uma prisão arbitrária, um ato de solidariedade particular poderia ir até esse limite. Então esse é o plano do PT até o momento. 7h10 agora, vamos aguardar para ver o que acontece. E falando do ex-presidente, condenado em segunda instância, no caso do triplex do Guarujá, Lula também é réu em outras 5 ações. Uma delas é sobre o sítio de Atibaia, em Atibaia, no interior de São Paulo. Segundo a denúncia, a propriedade foi reformada por empreiteiras ao custo de R$1 milhão. E hoje começam a ser ouvidas pelo juiz Sérgio Moro as testemunhas de acusação desse processo. A partir das 14h, vão ser ouvidos o ex-gerente da Petrobras e delator da Operação Lava Jato, Eduardo Costa Vaz Musa, e também o marqueteiro João Santana e a esposa e sócia dele, Mônica Moura, a dona Xepa e o Feira, eram os apelidos deles nas planilhas da Odebrecht. Os dois assinaram acordos de delação premiada, então são 3 delatores, os 3 devem falar. Segundo o Ministério Público Federal, a Polícia Federal apreendeu objetos em nome de Lula, como rótulos de produtos manipulados, carros do ex-presidente, também passaram pelo menos 270 vezes na praça de pedágio que leva a Atibaia entre 2011 e 2016. Também tem e-mails do Instituto Lula que comprovariam que foram instaladas câmeras de segurança no imóvel, uma lista de materiais para obras e a presença de funcionários da entidade no local. A defesa de Lula afirma que Lula não é o real proprietário do sítio. Até o fim do mês, 21 pessoas vão prestar depoimento sobre o caso, só como testemunhas de acusação. Depois começam os depoimentos de outras 59 pessoas como testemunhas de defesa de Lula. E sobre esse caso tem uma fake news, uma notícia falsa, circulando pelas redes sociais. A notícia já foi até repercutida por jornais de grande circulação e informa que o caseiro da propriedade, Elcio Vieira, informou que no sítio teria um cofre maior que a piscina. O caseiro já prestou depoimento na Polícia Federal, mas não citou nenhum cofre, ou seja, essa informação não é verdadeira. O que tem nesse caso é a afirmação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, dizendo que, sem sombra de dúvidas, Lula é o real proprietário do sítio. Mas, oficialmente, Lula alega que o sítio está no nome de sócios do filho dele, de uma empresa que o filho dele tem com Jonas Suassuna, que é o nome que aparece na escritura do sítio, mas que, segundo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, é apenas um laranja de Lula. Esse processo, segundo os procuradores da Lava Jato, é o que tem provas mais robustas de todos os processos que Lula tem contra eles. São 7 processos no total, incluindo o triplex, que ele já foi condenado em segunda instância. Dos 7 processos, esse é o que tem provas mais robustas. E o próprio Lula, no primeiro depoimento, no primeiro interrogatório ao juiz Sérgio Moro, disse, inclusive, que a questão do sítio ele explicaria depois. Então o próprio Lula tem noção que esse
é o processo que ele terá mais dificuldade de se explicar, porque as pessoas tratavam o sítio como dele, a imprensa tratava o sítio como dele, inclusive. Lula ia viajar para o sítio de Atibaia e chamava, Lula foi para o seu sítio em Atibaia, interior de São Paulo. Então, esse processo é o que o ex-presidente tem mais dificuldade de se defender, segundo ele mesmo. 7h14 agora. Tem vários ouvintes aqui participando da nossa programação. A Sandra de Colombo dizendo que está na escuta hoje. Hoje tem volta às aulas, segundo ela. Também tem a participação da Jaque Rotava de Guaraniaçu, no Paraná. Desejando boa semana a todo mundo e participando da nossa programação. Tem o Elcio Koleski também participando aqui, dizendo que ele tem certeza que o Lula, ou quem ele indicar, será presidente. Quer fazer uma aposta com quem duvida. Olha, Elcio, acho que tem vários ouvintes aqui que fariam uma aposta contigo, viu? Também tem a participação aqui do Francisco de Ponta Grossa, dizendo que é um absurdo essa ideia da cúpula do PT de abrigar o Lula na embaixada da Bolívia ou do Equador. Tem vários ouvintes, inclusive, comentando sobre isso aqui também, sobre essa possibilidade. Tem a Adelaide de Ponta Grossa, o Raimundo de Foz do Iguaçu também, todo mundo criticando essa questão. Também tem participações aqui pelo Facebook, muita gente confirmando a audiência. Uma delas é a Josi Barros Fognolo, dizendo que não vê a hora de receber a notícia que Lula for preso. Também tem Oséias Ferreira da Silva aqui confirmando a audiência. O Leônidas Suk falando do cofre do sítio enterrado. Então, Leônidas, essa notícia é falsa, é mentirosa, não é verdadeira. É apenas corrente fake news do WhatsApp. O Robson Leal está conosco, a Jussiane Gonçalves, a Liliane Peixão, a Jussiele Greca, a Laís Oliva. Obrigado pela audiência aqui pela live do Facebook. 7h16, vamos pro intervalo, Tê? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Rick Mais Notícias. Agora 7h19, muitos ouvintes aqui participando sobre essa questão desse plano de Lula de se asilar em uma embaixada sul-americana se a sua prisão for decretada. Um deles é o Claudinei de São José dos Pinhais, perguntando, será que o PT é tão burro de ficar divulgando planos como esse, de uma possível escapada? Na verdade, o que foi divulgado pelo site Antagonista, reforço, é que teria tido conversas de petistas com tucanos sobre isso. Como é uma questão política, eles fazem consultas aí. A prisão do Lula, eles querem transformar uma questão que é especificamente criminal. Ele cometeu um crime, julgado pela justiça, a justiça entendeu que ele é culpado, ele teve a oportunidade de se defendeu muito, inclusive. Os advogados deles entraram com diversos recursos, todos os possíveis, para Lula se defender, e mesmo assim ele acabou condenado. Então a questão dele é apenas criminal, mas eles tentam transformar isso numa questão política, e por isso eles fazem essas consultas, até porque eles querem criar uma grande comoção. Então eles desde já querem construir, pavimentar essa ideia. É tudo pensado, viu, Claudinei? Eles querem pavimentar essa ideia, construir na cabeça das pessoas que ele vai ser um asilado político. Quem também participa sobre esse assunto é o nosso ouvinte Paulo Martins, e ele lembra que em 2009 o presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, asilou-se na embaixada brasileira lá no país, né, em Honduras, e tumultuou o país todo. Um plano que foi desenhado pelo PT, segundo Paulo, e Lula era presidente do Brasil nessa época, lembra ele. Então, essa ideia de se asilar em embaixadas, né, o pessoal da esquerda que foge da justiça, não é nova, só está repetindo o que já foi feito em outros países e o que já foi divulgado. Inclusive, o próprio Ciro Gomes, reforço aqui, já disse à imprensa publicamente que tem o plano de sequestrar o Lula e entregá-lo em uma embaixada, caso ele seja preso. O Luiz de Foz de Iguaçu aqui participando, reclamando, viu, Tê, que lá não tá chegando sinal. Vários ouvintes de Foz reclamando que o jornal não tá passando lá. Estamos verificando com a questão técnica aqui o que tá acontecendo. Tem os ouvintes aqui que estão participando, confirmando a audiência. O Marcelo também, o final do telefone 7835, mandou uma foto aqui com o filho no carro, escutando o Rick Mais Notícias. Obrigado pela audiência. Também tem o Vitor do Bairro Alto aqui conosco.
a Nelly do Cristo Rei, perguntando onde está o Denier. Denier foi resolver uns problemas pessoais. Na quinta-feira estará de volta. 7h22. Agora uma notícia que mexeu com os curitibanos no fim de semana. Uma mãe pode perder a guarda da filha depois que imagens correram às redes sociais. Nelas, a mãe, dentro de um carro, deixa a criança de 5 anos no meio da rua aos prantos. Tudo foi registrado por câmeras de segurança e por um celular de uma moradora da região onde aconteceu o caso. O vídeo causou polêmica nas redes sociais. Na cena, que aparece até de ficção, a mãe deixa a filha do lado de fora do veículo, aos prantos, e a menina grita, chega a se pendurar no veículo, querendo entrar no carro, e a mãe arranca. O caso aconteceu no bairro Novo Mundo, aqui em Curitiba. As imagens da câmera de segurança da rua mostram a menina correndo atrás do carro. Ao encontrar um homem no caminho, a mãe decide parar e a menina entra no carro. Sem se identificar, a mãe concedeu uma entrevista para a RIC TV Record. Ela contou que vende cosméticos e queria que a filha acompanhasse ela durante o trabalho, mas a menina, na verdade, queria ficar com a avó. A minha filha, ela é um pouco... ela grita bastante, ela é ela é desobediente. Ela começou a gritar e eu acabei aumentando o volume do som do carro para ela... Normalmente eu faço isso para ela parar dessa birra, né? E nisso, quando eu aumentei o volume do carro, eu estava saindo. Quando eu olhei, ela estava passando na frente do carro. Logo, ela entrou dentro do carro. Na verdade, o momento eu só queria que ela parasse de gritar, que ela me obedecesse e parasse de gritar. Eu não tive essa intenção. Eu jamais abandonaria minha filha. Para o delegado José Barreto, do NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, a mãe cometeu um crime e pode responder por maus tratos e abandono de incapaz. A pena pode chegar a 4 anos de prisão. O mero fato dela colocar uma criança fora do carro, acelerando, tanto que tem pelo vídeo, a gente consegue ver que uma hora a criança passa em frente ao carro. E mesmo assim ela freia e acelera uma situação ali meio que é notório que ela está expondo a perigo a vida daquela criança. A gente instaurou um inquérito para apurar os fatos e agora ela possivelmente vai ser indiciada pelos crimes de abandono de incapaz e maus tratos. O advogado de defesa, José Algar, disse que não existe nenhum outro contexto de confusão entre a mãe e filha e que não existe a vontade livre e consciente dela abandonar a criança. Eu acredito que uma decisão judicial que tire a guarda da mãe e da filha, eu acho que não seria conveniente. Esse é o meu ponto de vista jurídico, porque ela existe uma história de amor com a filha durante os 5 anos que a criança tem, sem nenhum contexto de briga, de confusão, de maus tratos. Na noite deste domingo, o advogado informou que a mãe ainda não foi intimada oficialmente e que, por isso, ela ainda não prestou depoimento na delegacia. Qual é a sua opinião sobre o comportamento dessa mãe, hein? E as mães que estão nos escutando, você que está levando seu filho para a escola agora, o que fazem para castigar os filhos? Vale fazer isso que a mãe fez, de abandonar para fora? A mãe deu a entender que ela foi querer dar um susto só na criança, né, que estava fazendo uma birra ali, uma manha, e depois já ia pegar ela. Mas as imagens mostram aí, são realmente chocantes as imagens. Quem viu aí nas redes sociais, circulou pelo WhatsApp, circulou no Facebook, todas as emissoras de televisão também publicaram. Então, o que você acha sobre isso, hein? Esse papo da mãe aí, que ela só quis dar um susto na filha. Como você faz para castigar o seu filho? Participe conosco, daqui a pouco a gente registra a sua participação. 7h26. Você falou aí, lembrou no Comer Jornal, que nós estamos na véspera do carnaval. Pré-carnaval. Exato. Como é que vai ser o carnaval aqui na Jovem Pan? O carnaval aqui na Jovem Pan vai ser com a gente trabalhando cedo e dormindo tarde. Você vai tocar Pablo Vittar? Como é que vai ser? Vai todo dia tocar Pablo Vittar, vai tocar Jojo Todinho, vai tocar tudo aqui. Jojo Todinho do Tiro foi esse? Isso, porque é música do carnaval, né? Não tem o que fazer. O tiro foi esse? Que tiro foi esse? É música do carnaval. Você fez videozinho também, não? Não fiz. Não, esse tipo de coisa não fiz. Não sei não, hein, eu acho que nas redes sociais da Jovem Pan vai ter um desse. Eu sabia que alguém ia fazer um negócio desse. O Fernandinho fez. Antes de sair de férias, ele fez. Eu não quero nem ver. Quem está se organizando para o carnaval, mas vai trabalhar antes do carnaval, são os deputados paranaenses e os vereadores aqui de Curitiba.
A Assembleia Legislativa do Paraná e a Câmara de Vereadores da maioria das cidades daqui do estado retomam os trabalhos hoje, depois de mais de um mês e meio de recesso. Na Câmara de Curitiba, a partir desse ano, passam a valer as regras do novo regimento interno. São 53 mudanças no processo legislativo, como a diversidade maior de parlamentares discursando no início das sessões. Isso porque o novo regimento criou um mecanismo para incentivar a participação dos vereadores. Antes, quem se inscrevesse primeiro tinha a palavra garantida. E nesse ano, devem ser esclarecidos temas polêmicos envolvendo os vereadores, como a questão dos carros alugados, lembrando que eles ainda usam esses veículos, que receberam centenas de multas, incluindo aquela fora de Curitiba, lá em Balneário Camboriú. O contrato de aluguel termina em maio. Nesse ano, os vereadores também decidem sobre a cassação ou não do mandato da vereadora Kátia de Triste, conhecida como Kátia dos Animais. Ela é acusada de exigir parte dos salários de servidores comissionados. E hoje, logo na primeira sessão da Assembleia Legislativa do Paraná, vai ser apresentado o plano de governo do Poder Executivo com as informações da situação econômica e administrativa do Estado. Na Alep, esse será um ano decisivo para os deputados que vão tentar a reeleição. De acordo com o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, as definições de candidatura dependem da decisão do governador Beto Richa. É um ano atípico, com a possibilidade de alteração de mudança de governo. É todo um quadro novo que pode acontecer nesse final de período legislativo. E é importante também termos aí uma definição do que vai acontecer em relação à possível saída ou não do governador. Tudo isso tem influência no processo político dentro da Assembleia Legislativa. O jogo político se define com a definição das candidaturas a governador. E aí nós temos um processo de espera e é fundamental a decisão que o governador Beto Richa irá tomar. Em função disso, talvez o processo de migração possa até acontecer. Está aí, portanto, Traiano falando que todo o mundo político do Estado espera a decisão de Beto Richa se sai do governo e tenta a candidatura ao Senado ou não, se ele continua no mandato até o fim, até 31 de dezembro desse ano. Em torno disso é que tudo vai se movimentar e as candidaturas ao governo e também a deputado, também a senador, vão se consolidar. 7h29. E a PP Sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, anunciou que vai fazer hoje, em frente ao Palácio Iguaçu, um ato para pedir a correção de salário dos profissionais contratados via PSS, Processo Seletivo Simplificado. A revogação da resolução que reduz a hora-atividade e limita a retirada das licenças legais. Lembrando que na semana passada, o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, reforçou que nesse ano o funcionalismo público vai continuar com os salários congelados por causa do crescimento nos gastos com a Previdência, que subiram 14% no ano passado. Temos o Mauro Ricardo aí? Não há possibilidade de conceder qualquer reajuste salarial no momento que nós estamos nessa situação de um alto comprometimento das nossas despesas com o pessoal em cargos sociais em relação à nossa receita corrente líquida. Daí, portanto, Mauro Ricardo, secretário de Estado, dizendo que não há dinheiro para dar aumento aos professores e demais servidores públicos. 7h31 agora. Vários ouvintes participando aqui sobre essa questão da mãe que abandonou a filha do lado de fora do carro, no bairro Novo Mundo, aqui em Curitiba. Final telefone 2087, dizendo que ela acompanhou essa entrevista da mãe e pareceu um tanto forçada a explicação dela, que ela é mãe também e nunca fez isso para corrigir a filha. O método que ela aplica em casa é o diálogo. Se não funcionar, eu corto as coisas que ela gosta, diz a ouvinte. A Delaine diz que castigar e educar não é fácil, nunca foi, mas nada justifica o que a mãe fez lá com a criança, porque o mais importante é a segurança e o bem-estar dos filhos. Não adianta nada se a criança não entende, segundo ela, que a mãe. Também tem a participação aqui do ouvinte que não colocou o nome, final do telefone 2300. Ele diz que essa história da mãe abandonar a filha pode ter sido um meio de penalizar a filha, já que não se pode bater nela igual antigamente.
Enfim, o Éder está participando também, dizendo que a mãe está precisando de espaço, então por que não deixa a menina com os avós e ela pode trabalhar tranquilamente? Sobre o que ela fez foi errado, diz o ouvinte aqui. O Cleberson de Tamandaré participa aqui sobre os políticos, dizendo que 1 mês e meio de recesso, política é uma raça que trabalha muito pouco para ganhar muito, segundo ele. O João Francisco dizendo aqui sobre a transmissão lá em Foz do Iguaçu, que está reclamando. Muitos ouvintes aqui de Foz, nossa audiência grande, a Tríplice Fronteira, questionando a falta de transmissão por lá. Daqui a pouco a gente vê o que está acontecendo. Os ouvintes também aqui falando ainda sobre a questão do Lula, que pretende, segundo aí a cúpula do PT, se asilar em uma embaixada, caso seja realmente preso. Seria a embaixada da Bolívia ou do Equador. O Éder aqui diz que teria que ser num bunker ou no sítio mesmo que ele vai se asilar. Dentro do cofre do sítio. O cofre que não existe lá no sítio. Pelo Facebook, o Johnny Ferreira dizendo que explicação mais maluca. Falar que não ouvir os gritos da filha. Diz que ele tem 3 filhos. Tava com um som alto. Mas é estranho isso. Não faz sentido nenhum. E quem viu o vídeo, vê, a criança realmente grita de um jeito que chega a assustar, assim. Parece que tá sendo espancada até. Não tava sendo, mas assim, pelo nível dos gritos, é muito forte, é muito alto. O Johnny diz aqui que tem 3 filhos e não consegue se intrometer na conversa. Enfim, se ele não conseguir conversar com os filhos, vai na cinta mesmo. A Vanessa Chikoski diz que dar uma lição na criança é uma coisa, mas isso que a mãe fez foi um exagero, segundo ela. Nunca teria coragem de deixar o filho dela nesse desespero. Também tem a ouvinte aqui, Cassiana Albertachi, dizendo que nos ouvindo desde cedo, voltou a nos ouvir hoje porque começaram as aulas do filho. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência, viu, Cassiana? Muita gente aqui voltou às aulas dos filhos e começaram novamente aqui a nos acompanhar no Rico Mais Notícias. Inclusive você que tá com o filho aí, pode mandar pra cá uma selfie aí, que a gente registra aqui, você levando o filho ou a filha na escola. 7h34 E daí, questão sobre você mandar a selfie do filho, quinta-feira a gente vai contar uma surpresa. Vai sair aquele plano finalmente? Quinta-feira, nós já temos uma data. Avança, hein? Avança. Já tá tudo certo já. Então tá certo. Só vou esperar o Deninha voltar pra gente poder contar a surpresa a aí. Novidade. E daí é o seguinte, Mark. Dia 3 de março, no Teatro Positivo, tem show do Emerson Nogueira. Sim. Que é um baita show. E aí tá todo mundo querendo esses ingressos aqui na Jovem Pan. O cara vem aí pra Curitiba fazer mais um grande show. E aí a Jovem Pan vai liberar ingressos. E agora a gente vai liberar um aqui no Rick Mais Notícias. Tem que fazer o quê? Tem que mandar só uma mensagem aí falando que quer o ingresso do Emerson Nogueira pra gente. Manda o nome certinho e já era. No final do programa a gente vai liberar então o ingresso pro show do Emerson Nogueira. É dia 3 de março no Teatro Positivo. E quem quiser comprar os ingressos é só acessar o aloingressos.com.br e aí garante já o show do Emerson Nogueira. Esse show é sensacional, meu. E também tá rolando também ingressos aí do show do Christian Ralph. Só que hoje é só ingresso do Emerson Nogueira. Um par. Então você que quer ir no show do Emerson Nogueira, vai ser um show bem legal, manda pra cá. O critério é a criatividade. Então manda pra cá sua explicação por que você merece ganhar esse par de ingressos. A gente avalia aqui, se a sua for a melhor, você fatura os ingressos. 7h35, rápido intervalo, já voltamos. Rick Mais Notícias. 7h39, explodiu aqui teu WhatsApp com as selfies, o pessoal com os filhos aí levando pra escola. Hoje, primeiro dia de aula do ano pra muita gente. A Carla mandou a foto aqui dos 2 gêmeos dela, o Murilo e o Fernando. Eles estão meio dormindo, meio acordados. Estão começando bem o primeiro dia de aula aqui. Todo mundo ligado no Rick Mais Notícias lá no carro da Carla. Também tem... Hoje eu tô meio parecido com eles, então. Meio dormindo, tô aqui né? meio dormindo aqui. Segunda-feira é duro mesmo, Segunda-feira. Né? Ainda mais com esse tempo feio que tá fazendo aí. Também a Kátia mandou a foto aqui dela, levando o Ian pra escola. Os dois aí na companhia do Rick Mais Notícias também. O Fábio, pai do Matias, também indo pra escola aqui juntos. Os dois são animados, hein? Não tão... Os gêmeos lá estavam dormindo. O Matias tá aqui uma cara daqueles meninos que aprontam muito, todo animadão, indo pra escola. Também tem a participação aqui da ouvinte, acho que é Cleia, que veio picotada a mensagem, mas a Cleia
tá com uma filha que não colocou o nome, também no carro indo para a escola, enfim, muita gente aqui participando da nossa programação. 7h40 agora, e começa a funcionar a partir da próxima quarta-feira o radar meteorológico Banda X, cedido ao governo do estado por uma empresa japonesa. O radar foi instalado na sede do CIMEPAR e o aparelho vai monitorar a região metropolitana de Curitiba e fornecer dados para ações de prevenção de risco de desastres naturais. A diferença do Banda X em relação aos radares que já estão em operação no estado é que ele é voltado para os grandes centros urbanos, com o monitoramento feito a cada minuto num ponto específico. Já a informação em tempo normal dos demais radares costuma ser de cerca de 15 minutos. A Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná será a única com essa tecnologia, que pode servir de modelo para outros estados avançarem na prevenção de desastres. A primeira tenente do Corpo de Bombeiros, Cassandra Costa, explica como funciona o sistema. O objetivo do radar é fazer o monitoramento de áreas específicas. O objetivo é a questão de ele possui softwares que ele vai apresentar parâmetros para a gente depois, para que a gente tenha as informações corretas para previsão, digamos assim, de situações de deslizamento, o acúmulo de chuva naquele determinado local, né? Os técnicos do CIMEPAR e da Defesa Civil foram capacitados pelas equipes do Japão para operar o radar, que coleta informações e faz o cruzamento de dados com deslizamentos já ocorridos na região metropolitana de Curitiba. 7h42 agora. E atenção, hein? O Detran aqui do Paraná alerta para golpes que oferecem facilidades em regularizar ou emitir a Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o órgão, anúncios em redes sociais prometem retirar a pontuação, eliminar processos de suspensão ou cassação do direito de dirigir, além da venda do documento pela internet. O golpe é para burlar etapas do procedimento administrativo do Detran, pedindo dinheiro antecipado para a realização dos supostos serviços. Os estelionatários usam até nomes e fotos de servidores do Detran na tentativa de ganhar credibilidade das vítimas. Além de perder dinheiro com facilidades que não existem, quem cai no golpe é usado para obtenção de empréstimos e compras de bens. Os golpistas pedem o envio de números de documentos, assinaturas e até as digitais do candidato. Ao fornecer essas informações, o usuário dá margens para outros golpes. De acordo com o diretor-geral do Detran, Marcos Traade, o departamento investe continuamente em tecnologia e segurança e o controle dos documentos e procedimentos é rígido, dentro e fora da instituição. Nós temos sempre alertado, porque vez por outras pessoas acabam se submetendo ao pagamento e antecipação de dinheiro para serviços que não se concretizam e que também, logicamente, participar desse tipo de atitude é uma atitude ilícita, é crime da mesma forma, para quem vende e para quem compra. E a nossa missão é alertar os cidadãos de que não façam isso. Qualquer denúncia envolvendo comercialização de CNH pode ser feita por meio da ouvidoria do Detran. O serviço está disponível no site detran.pr.gov.br. Então você que aí ver alguma coisa estranha pode entrar no site do Detran e fazer a denúncia. Sabe qual golpe que os caras estão colocando agora também, Mark? Isso é um negócio impressionante. Na semana passada assaltaram meu pai, né? Roubaram o carro dele. E aí, no outro dia, já acharam o carro. Mas, assim que aconteceu o assalto, a gente fez o BO e a gente começou a espalhar no WhatsApp aquela mensagem, né? Que muita gente espalha sobre né, alguém ver o carro e tudo mais. A placa, né? Isso. E aí começaram a ligar pro telefone onde que a gente passou, né? E aí as pessoas se passam pelo assaltante, eles pedem uma quantia de dinheiro pra você, eles falam assim, a gente vai se encontrar então lá no meio de uma praça tal. Aí você chega dele, não, você veio com a polícia, vai pra outro lugar. Aí você vai pro outro lugar, dele, não, você também tá com a polícia aí, faz o seguinte, eu vou te passar uma conta, você vai depositar esse dinheiro na conta e teu carro vai estar em tal lugar, em tal hora. E aí você pega e cai. Então assim, as pessoas se aproveitam do momento de fragilidade, né, da pessoa pra poder aplicar mais um golpe que é bizarro, assim. É um momento difícil pra família, inclusive. E é por isso então preste muita atenção. Fale sempre com a polícia. Isso, quem me alertou, porque assim, na hora que ligaram pra poder falar sobre o resgate do carro, eu tava dentro da delegacia, né? E daí eu já mostrei pro delegado, ó, tô me ligando aqui. Daí ele falou assim, isso daí é golpe.
Então ele falou, tem muita gente passando por isso, então é mais um golpe na praça aí. Importante o alerta feito aos ouvintes aqui da Jovem Pan. 7h45, tem bastante gente participando aqui, dizendo que tá escutando o jornal, tá com sono, que nem os gêmeos, que nem você, mas por um outro motivo. É que ficaram todo mundo até tarde ontem assistindo o Super Bowl. Ontem foi a final do Super Bowl, um jogaço. O Patriots perdeu. E foi um jogaço e o Super Bowl demora, o jogo, né, demora muito, é muito grande. E daí o pessoal ficou até tarde assistindo e tá com sono hoje. O Eduardo Corrente diz aqui, quem tenta dar um jeitinho brasileiro não tem o que reclamar e deve ser punido. Sobre essa questão lá do Detran. O ouvinte Gabriel, aqui de Curitiba, confirmando a audiência. Também tem o Leonardo aqui, que tá levando a Ana Luísa, que também tá preguiçosa, indo pra escola. Ela toda ali na cadeirinha, no banco de trás, com o cinto, tudo certinho. E o Leonardo na escuta aqui do Rick Mais Notícias. Também tem a ouvinte Alice, que tá meio dormindo, cobertorzinho rosa ali na selfie, no banco de trás, na cadeirinha do carro. A mãe não mandou o nome dela, mas também todo mundo na escuta aqui do Rick Mais Notícias. Pelo Facebook também tem bastante gente participando, o Agnaldo Milani, o Iago Martins, o Christian Sobania, a Ruth Souza, enfim, muita gente aqui na live do Facebook aqui participando conosco. Tem outra notícia aqui que chama a atenção, é sobre um preso da Lava Jato que foi detido lá em Portugal. A polícia de Portugal prendeu nesse fim de semana um dos maiores operadores da Lava Jato, Raul Schmidt, que foi investigado na 25ª fase. Ele foi preso em Portugal. Por ter cidadania portuguesa, na época da operação, as autoridades brasileiras entraram com pedido de extradição, mas a Justiça de Portugal deu a ele o direito de aguardar o processo em liberdade. Na última semana, as autoridades portuguesas decretaram a prisão dele. Raul Schmidt teria atuado ilegalmente em favor de empresas internacionais interessadas em contratos para a construção de plataformas de petróleo e teria feito o pagamento de propinas a ex-diretores da Petrobras. Ele responde por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Agora, as autoridades brasileiras aguardam as próximas providências e a possível extradição aqui para Curitiba, onde ele deve ficar preso. Então será mais um hóspede aí da Lava Jato, que teve a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro. Esse Raul Schmidt, ele tem dupla cidadania, portanto, né, por isso ele fugiu para Portugal quando as investigações começaram, e ele tinha uma galeria de arte em Londres, e ele usava a arte, as obras de arte, para lavar dinheiro, para disfarçar a propina por meio de quadros, enfim, principalmente para o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Então agora, ele que ajudava a disfarçar o dinheiro sujo desviado da Petrobras, vai ter que acertar as contas com a justiça brasileira. 7h48, mais ouvintes aqui, participando aqui. Muita gente quer os ingressos, viu, T? É impressionante como o Emerson Nogueira é bem quisto pelos nossos ouvintes. A Renata Silveira está aqui, por exemplo, o Manuel Cerqueira, também o Zé Donato, enfim, muita gente aqui. Daqui a pouco a gente diz quem faturou o par de ingressos. Showzaço esse daí. Dia 3 de março, no Positivo. A Renata Silveira aqui diz que ela é mãe e às vezes discute muita coisa banal com os filhos, enfim, mas que ela não concorda lá com o que a mãe fez lá com a filha lá no bairro Novo Mundo. Também tem a participação aqui da ouvinte que não colocou o nome, ela que diz aqui também que é mãe, mas que nunca faria aquilo que aquela mãe fez com a filha. Mas tem uma outra participação aqui da Flávia, ela que mora no Bairro Alto aqui em Curitiba. Ela diz que não concorda com o que a mãe fez, mas que também a gente não pode criticar sem saber a real conjuntura do que ocorreu, que às vezes os filhos são mimados e precisam de sustos para que aconteça a educação, diz ela aqui, que não colocou nome, mas se identifica como mãe também. 7h50 agora. Vamos liberar os ingressos aí então? Vamos liberar os ingressos. Quem tá levando pra casa? Primeiro eu queria mandar um abraço
pro meu primo Bruno Terribas. Todo dia ele escuta a gente, daí ele falou: você nunca manda abraço pra mim. Um abraço então pra você. Sinta-se abraçado. Meu primo Bruno Terribas. Toda a família Terribas ligada aqui 2 no metros de Rick Mais altura. Notícias. Quem faturou o ingresso foi a Renata Vai. Silveira. Ela disse que ela é muito ligada à mãe e elas brigaram. E ela quer o par de ingressos para poder fazer as pazes com a mãe. Melhor forma. De quebra, curtir esse super show que ela adora. Ela não gosta quando acontece esse tipo de coisa, mas que por isso a segunda dela tá sendo mais triste e o par de ingressos vai ajudar na relação com a mãe. Então faturou aí. Renato Silveira, desejamos que você faça as pazes com a sua mãe aqui com a ajuda dos ingressos do Emerson Nogueira. Faz como agora para retirar, T? A gente vai entrar em contato com ela e ela vai passar aqui na Jovem Pan pra retirar. 7h51, Que bom. Fique feliz com a sua mãe. Depois conta pra gente se ela gostou ou não do presente. Exatamente. Né? Tem música hoje pra terminar o programa? Tem a música. Ontem a gente já falou então que aconteceu o Super Bowl. E aí todo ano a gente fica naquela expectativa de como é que vai ser o intervalo do Super Bowl, que também é um espetáculo à parte, né? É o intervalo mais caro do mundo. E aí tem sempre uma atração que canta nesse intervalo. Já teve Michael Jackson, já teve, enfim, muita gente. E aí esse ano quem estava responsável por fazer o intervalo era o Justin Timberlake. E aí? E o Justin Timberlake fez uma baita de uma apresentação lá. Mas teve alguma novidade no show? Não, foi um show normal? Não, foi legal, foi um show bonito. Ele saiu no meio da galera e tal, teve toda uma interação, foi bacana. Ano passado foi o Coldplay. O show do Coldplay foi muito bonito. Mas esse ano o show do Justin Timberlake também foi legal. Então você preparou hoje um Justin aí pra terminar. A gente vai tocar Justin Timberlake pra ir embora. Então beleza, vamos de Justin embora. Amanhã tamo de volta. Tchau, T.